Não é só o aspecto técnico. Eu acho que a gente olha todo o aspecto, né? O técnico, ele é o principal, mas tem o comprometimento, a disponibilidade, né? O foco. Tudo isso a gente leva em consideração numa convocação. Presença do Tite, do presidente Rogério Caboclo, da CBF e do Juninho, né, que é o gestor, o homem forte assim da CBF, que faz toda a ponte entre a base, entre a seleção principal. E o assunto Gerson veio aqui porque ele deu entrevista coletiva. O Globoesporte.com noticiou logo no início dessa cobertura aqui na Colômbia, né, em Bucaramanga estamos agora, que o Gerson foi um jogador que, pelo ano que teve, pelas conquistas que teve pelo Flamengo, não topou participar do pré-olímpico, não topou ser convocado, alegando que teve um cansaço, um desgaste de toda a temporada. Ontem o Juninho foi questionado se esse tipo de recusa, entre aspas, poderia gerar alguma situação lá na frente, numa futura convocação. E o Juninho foi bem sincero. Vamos ouvir o Juninho falando sobre essa questão específica da convocação do Gerson para o pré-olímpico, ele não aceitando por questões físicas e o que pode acontecer lá na frente. Foi o Gerson e ele pediu para que não viesse por desgaste físico, por não ter tido férias no meio do ano. Isso é levado em consideração pela seleção principal no momento de uma convocação? O jogador pedir para não jogar pela seleção sub-23? Tem que saber os momentos, né? Eu acho que tudo, né? Não é só o aspecto técnico. Eu acho que a gente olha todo o aspecto, né? O técnico, ele é o principal, mas tem o comprometimento, a disponibilidade, o foco. Tudo isso a gente leva em consideração numa convocação. Sim, hoje tem uma lista nas mãos do Tite, todo o trabalho que a comissão técnica tem feito de observações nos últimos meses, nessa retomada de 2020, o Juninho disse que tem uma lista de mais ou menos uns 40 jogadores. Evidentemente o Gerson está nessa lista, sim, mas aí você tem um critério de desempate. E eu diria para vocês, até pela presença do Tite aqui em Bucaramanga, hoje o Bruno Guimarães está um pouco à frente. Se tivesse um critério de desempate, para uma convocação, porque o Bruno Guimarães vem jogando muito bem, vem surpreendendo a todos pela liderança, pelas atuações, e aí diria para você que está um passinho à frente em relação ao Gerson hoje numa convocação para março, que começam as eliminatórias. O que eu posso dizer, até de informação que eu venho colhendo ao longo desse pré-olímpico, que há sim uma vontade muito grande, um olhar especial da comissão técnica do Tite em cima das atuações do Bruno Guimarães. Não só no Atlético Paranaense, mas principalmente aqui na seleção olímpica como capitão e tendo grandes atuações. É o jogador que mais corre dos jogadores, tem uma média de 12 quilômetros. Então, assim, se a gente for colocar nesse critério que o Juninho falou na entrevista, hoje um Bruno Guimarães, mesmo ainda sem uma convocação, está um pouquinho à frente do Gerson nessa corrida aí para formar a seleção brasileira que vai começar as eliminatórias, André. Agora, meu caro, eu vi ontem uma grande repercussão dessa fala do Juninho e olhando assim, pela primeira vez eu vejo, não me parece assim uma ameaça de que ele vai tirar o Gerson da seleção principal. Mas conta. Não. Conta. Não, foi o que ele disse, tudo conta. Né? Lógico, se o Gerson... É que eu esperava mais. Pela repercussão que essa frase tomou ontem, eu achei, caramba, ele falou que o Gerson... Se o Gerson voltar a jogar, né? Até porque o final do ano dele já não era tão bom quando ele estava vindo atuando pelo Flamengo. Pelo desgaste, por uma contusão que ele teve. Tanto que passou a ser sistematicamente substituído. Exatamente. Então, assim, mas se ele mantiver aquilo que ele estava jogando, com certeza... Isso é levado em conta. Agora, se ele mantiver, o Bruno Guimarães mantiver, outros jogadores tiverem a mesma condição, isso é óbvio, é nítido. E não é só de agora do Juninho, não. É de outras seleções também, de outros diretores. Você escolhe, você vê se todos estão na mesma condição, aquele que se ofereceu, aquele que quer mais, vai para a seleção. Porque, assim, eu acho normalíssimo o Gerson não querer ir. Claro. Todo profissional tem direito a um mês de férias, claro. Inclusive o corpo dele precisa. Então, eu acho normal o Gerson não querer ir. Eu acho que ele já passou da fase também de uma seleção pré-olímpica, sendo bastante sincero. Acho também que não soou como uma ameaça. Você ouve o Juninho dizendo... Isso que eu queria falar, não soou como uma ameaça. Tem um contexto assim, diferente do que a manchete passa. Exato, que a vida do Gerson... Faz parte Gerson do perfil do Juninho.
Como é que é, Xará? Não faz parte do perfil do Juninho, esse diretor que vai chegar e vai mandar recado numa entrevista. Ele falou num tema geral. Isso vale para qualquer jogador da lista Exatamente. de 40, de 35 que hoje tem. E é claro que o critério técnico, o critério dentro de campo, a fase do jogador vai contar na peneira quando o Kleber Xavier se reunir com o César Sampaio, com o Matheus e com o Tite para definir a convocação. Não é do perfil do Juninho mandar recado, ó, esse jogador é melhor esquecer ou então corre, porque se falar não para a seleção, você não vai ter mais a possibilidade da convocação. Foi uma coisa assim geral, mas acabou porque a pergunta foi direcionada em relação à recusa do Gerson, a recusa entre aspas. E eu nem sei se isso passou pela cabeça do Gerson, mas eu acho que é também uma atitude correta com quem paga o salário dele. Porque se ele vai jogar o pré-olímpico, ele pode comprometer a temporada dele com o Flamengo. Exatamente. Sem férias, sem pré-temporada. Não, e acabamos de mostrar o calendário do Flamengo. Tem disputa de títulos, no plural, já neste mês de fevereiro. Que é quem paga o salário Exatamente. dele. Então, assim, a atitude do Gerson eu achei normal, é que eu não vi. Não vi mesmo. A manchete me parece maior do que a fala do Juninho, acho que o uma ponto ameaça ao Gerson. esse que o Hernan falou. O Juninho dá uma resposta genérica para uma pergunta específica em cima de um jogador específico. Isso, e ele cita na resposta, sem fazer nenhuma ameaça direta, que de fato não fez, mas ele cita ali o termo disponibilidade, que é imediatamente associado ao Gerson. Acho, estou contigo, o Gerson tem todo o direito de não querer disputar esse pré-olímpico. Eu não acho que seja o caso, de fato, de disputar o pré-olímpico, tendo o Flamengo já competições importantes, enfileiradas aí pela frente. Acho que há outros jogadores que devem ser observados pelo Tite, porque o Gerson é um caso para se pensar já para a seleção principal mesmo, e não apenas para uma seleção olímpica. E no caso do Juninho, ele dá uma resposta protocolar. O problema é que a pergunta era especificamente sobre o Gerson, então uma coisa foi associada à outra. Já teve quando o Atlético Paranaense não liberou o Bruno Guimarães E o Renan Lodge para o torneio de jovens, já teve uma sinalização da CBF assim, ó, vai ter que esperar a sua vez. Só que os dois se impuseram jogando bola. Exatamente. O Renan Lodge está na seleção principal e o Bruno Guimarães está na seleção olímpica com a faixa de capitão.